Fala pessoal, eu sou Thales Rogério, bem-vindos ao canal. Este é mais um vídeo que pertence ao quadro Maratona de Questões. A todos que estão aí se preparando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, este é mais um vídeo para otimizar os nossos estudos. Estaremos resolvendo e comentando algumas questões pertinentes à Lei 14.310/2002, que é o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Então, bora para as questões. Polícia Militar de Minas Gerais, 2018, soldado. Com base no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, CEDM, a Lei 14.310/2002, marque a alternativa correta. A sanção disciplinar objetiva preservar a disciplina e tem caráter repressivo e educativo. Alternativa B. A repreensão consiste em uma admoestação verbal ao transgressor. Alternativa C. A advertência consiste em uma censura formal ao transgressor. Alternativa D. A demissão é uma das sanções disciplinares previstas no CEDM. Gabarito da questão. Alternativa D. A demissão é uma das sanções disciplinares previstas no CEDM. Artigo 24 da lei. Conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias da transgressão, serão aplicáveis as seguintes sanções disciplinares: advertência, repreensão, prestação de serviços de natureza preferencialmente operacional, correspondente a um turno de serviço semanal que não exceda a 8 horas, suspensão de até 10 dias, reforma disciplinar compulsória, demissão, perda do posto, patente ou graduação do militar da reserva. Polícia Militar, Minas Gerais, 2018, aspirante. Sobre a execução das sanções disciplinares de acordo com a Lei Estadual de número 14.310/2002, que é o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, marque a alternativa correta. Alternativa A. O militar suspenso não perderá as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo, encargo ou função. Alternativa B. Não poderá ser reformado disciplinarmente o militar que estiver indiciado em inquérito ou submetido a processo criminal. Alternativa C. A prestação de serviço consiste na atribuição ao militar de tarefa, preferencialmente de natureza operacional, fora de sua jornada habitual, correspondente a um turno de serviço semanal que não exceda a 8 horas sem remuneração extra. Alternativa D. A repreensão consiste em uma admoestação verbal ao transgressor. Gabarito da questão. Alternativa C. A prestação de serviço consiste na atribuição ao militar de tarefa, preferencialmente de natureza operacional, fora de sua jornada habitual, correspondente a um turno de serviço semanal, que não exceda a 8 horas, sem remuneração extra. Com base no texto de lei, o artigo 30 diz a seguinte expressão: a prestação de serviço consiste na atribuição ao militar de tarefa, preferencialmente de natureza operacional, fora de sua jornada habitual, correspondente a um turno de serviço semanal, que não exceda a 8 horas, sem remuneração extra. Polícia Militar, Minas Gerais, 2017, soldado segunda classe. Considerando a Lei de número 14.310/2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, marque a alternativa correta. Alternativa A.
Não estão sujeitos ao disposto nesse Código os coronéis juízes do Tribunal de Justiça Militar Estadual e os militares da reserva e da ativa. Alternativa B. A transgressão disciplinar será leve, média, grave ou gravíssima, podendo ser atenuada ou agravada. Já como bizu, fica exposto que não há previsão no Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais as transgressões de natureza gravíssima. Sempre cai isso e não prever no texto de lei. Alternativa C. Transgressão disciplinar é toda ofensa concreta aos princípios da ética e os deveres inerentes às atividades das instituições militares estaduais em sua manifestação elementar e simples, objetivamente especificada na Lei de número 13.000, ou melhor, 14.310/2002, distinguindo-se da infração penal considerada violação dos bens juridicamente tutelado pelo Código Penal Militar ou Comum. Alternativa D. São causas de justificação Estado militar classificado no conceito A e de ter prestado serviços relevantes. Gabarito da questão, alternativa C. Transgressão disciplinar é toda ofensa concreta aos princípios da ética e os deveres inerentes às atividades das instituições militares estaduais em sua manifestação elementar e simples, objetivamente especificada na Lei 14.310/2002, distinguindo-se da infração penal, considerada violação dos bens juridicamente tutelados pelo Código Penal Militar ou Comum. Como base, no texto de lei, no artigo 19, está escrito: são causas de justificação. Motivo de força maior ou caso fortuito plenamente comprovado, evitar mal maior, dano ao serviço ou à ordem pública, ter sido cometida a transgressão na prática de ação meritória em estado de necessidade, em legítima defesa própria ou de outrem, em obediência à ordem superior desde que manifestamente legal, no estrito cumprimento do dever legal, sobre coação irresistível. Polícia Militar, Minas Gerais, 2016, aspirante. Com fulcro na Lei Estadual de número 14.310, de 19/6/2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, marque a alternativa correta. Alternativa A. A sanção de reforma disciplinar compulsória consiste no desligamento de militar da ativa dos quadros da instituição militar estadual. Alternativa B. A sanção de reforma disciplinar compulsória poderá ser aplicada tanto ao militar que, estando no conceito C, foi submetido a processo administrativo disciplinar sumário por reincidência em falta disciplinar de natureza grave, quanto àquele que, estando no mesmo conceito, foi submetido a processo administrativo disciplinar por haver cometido nova falta disciplinar grave. Alternativa C. O aconselhamento ou advertência verbal pessoal consiste em uma admoestação verbal ao transgressor e requerem para a sua aplicação a concordância com o parecer do CEDMU. Alternativa D. No julgamento da transgressão, a depender do somatório de pontos obtidos numa escala de 1 a 30 pontos negativos, serão aplicadas as seguintes sanções disciplinares: advertência, repreensão, prestação de serviços ou suspensão. Independentemente das referidas sanções ou cumulativamente com elas, poderão ser aplicadas as seguintes medidas:
cancelamento de matrícula, com desligamento do curso, estágio ou exame, destituição de cargo, função ou comissão e movimentação de unidade ou fração. Gabarito da questão, alternativa D. No julgamento da transgressão, a depender do somatório de pontos obtidos numa escala de 1 a 30 pontos negativos, serão aplicadas as seguintes sanções disciplinares: advertência, repreensão, prestação de serviços ou suspensão, independentemente das referidas sanções ou cumulativamente com elas, poderão ser aplicadas as seguintes medidas: cancelamento de matrícula com desligamento de curso, estágio ou exame, destituição de cargo, função ou comissão e movimentação de unidade ou fração. Como base, nós temos o Código de Lei, baseado em 2 artigos, o artigo 22 e o artigo 23. Artigo 22. Obtido o somatório de pontos, serão aplicadas as seguintes sanções disciplinares: de 1 a 4 pontos, a advertência; de 5 a 10 pontos, repreensão; de 11 a 20 pontos, prestação de serviços; de 21 a 30 pontos, suspensão. Artigo 23. A sanção disciplinar objetiva preservar a disciplina e tem caráter preventivo e educativo. Polícia Militar de Minas Gerais, 2016, aspirante. Dentre o rol dos princípios de ética militar listados na Lei Estadual de número 14.310, de 19/6/2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, tem-se que o militar deverá abster-se, mesmo na reserva remunerada, do uso das designações hierárquicas em determinadas situações elencadas no referido Código. Assim, marque a alternativa correta que contenha uma dessas situações a que se refere o CEDM. Alternativa A, em atividades religiosas. Alternativa B, no exercício de cargo de natureza pública, na administração pública direta ou indireta. Alternativa C, em circunstâncias prejudiciais à sua saúde. Ou alternativa D, para discutir ou provocar discussão de cunho político-partidário. Gabarito da questão, alternativa A, em atividades religiosas. Artigo 9º está escrito: a honra, o sentimento do dever militar, a correção de atividades impõe conduta moral e profissional irrepreensível a todos os integrantes das instituições militares estadual, o qual deve observar os seguintes princípios de ética militar. Inciso 16. Abster-se, mesmo na reserva remunerada, do uso das designações hierárquicas em atividades liberais, comerciais ou industriais, para discutir ou provocar discussão pela imprensa a respeito de assuntos institucionais, no exercício de cargo de natureza civil na iniciativa privada, em atividades religiosas, em circunstâncias prejudiciais à imagem das instituições militares estaduais. Polícia Militar de Minas Gerais, 2014, aspirante. Sobre o alcance da Lei Estadual de número 14.310, de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, marque a alternativa correta. Alternativa A. Os militares da ativa e da reserva remunerada estão sujeitos a todas as transgressões disciplinares de natureza grave, média e leve. Alternativa B.
O CEDM se aplica aos militares da ativa e também aos militares da reserva remunerada, nos casos expressamente mencionados no referido Código. Alternativa C. O CEDM se aplica aos militares da ativa e aos que se encontram em situação de inatividade, ou seja, aos militares da reserva e reformados. Alternativa D. O CEDM se aplica aos militares inativos apenas quando estes estiverem na situação de convocados ou designados para o serviço ativo. Gabarito da questão. Alternativa B. O CEDM se aplica aos militares da ativa e também aos militares da reserva remunerada, nos casos expressamente mencionados no referido Código. Como base, nós temos o artigo 2º do Código de Ética e Disciplina Militar do Estado de Minas Gerais. Aos militares da ativa se aplicam este Código, estendendo-se também aos militares da reserva remunerada, nos casos expressamente mencionados neste Código. Polícia Militar, Minas Gerais, 2013, aspirante. No que se refere à Lei de número 14.310 de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, considere as proposições abaixo. Primeiro, amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade profissional. Segundo, empregar toda a capacidade em benefício do serviço. Terceiro, primar pela correção de atitudes. Quarto, respeitar a dignidade da pessoa humana. Com relação aos princípios de ética militar, marque a alternativa correta. Alternativa A. 1 e 3 são verdadeiras. Alternativa B. 1 e 4 são verdadeiras. Alternativa C. 2 e 3 são verdadeiras. Alternativa D. 3 e 4 são verdadeiras. Gabarito da questão. 1 e 4 são verdadeiras. Ou seja, dentre os princípios da ética militar, podemos citar amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade profissional e respeitar a dignidade da pessoa humana. Baseado na questão, nós temos o artigo 9º. A honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis a todos os integrantes das instituições militares estaduais, o qual deve observar os seguintes princípios de ética militar. Inciso 1. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade profissional. Inciso 3. Respeitar a dignidade da pessoa humana. Para saber mais aí, eu trouxe a vocês a íntegra do artigo 9º, para otimizar aí a nossa memorização. A honra, o sentimento de dever militar e a correção de atitudes impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis a todos os integrantes das instituições militares estaduais, o qual deve observar os seguintes princípios de ética militar: amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade profissional, observar os princípios da administração pública no exercício das atribuições que lhe couberem em decorrência do cargo, respeitar a dignidade da pessoa humana, cumprir e fazer cumprir as leis, códigos, resoluções, instruções e ordens das autoridades competentes,
ser justo e imparcial na apreciação e avaliação dos atos praticados por integrantes das instituições militares estadual, zelar pelo seu próprio preparo profissional e incentivar a mesma prática nos companheiros em prol do cumprimento da missão comum, praticar a camaradagem e desenvolver o espírito de cooperação, ser discreto e cortês em suas atitudes, maneiras e linguagens e observar as normas de boa educação, abster-se de tratar fora do âmbito apropriado de assuntos internos das instituições militares estaduais ou de matéria sigilosa, cumprir seus deveres de cidadão, respeitar as autoridades civis e militares, garantir assistência moral e material à família ou contribuir para ela, preservar e praticar, mesmo fora do serviço ou quando já na reserva remunerada, os preceitos da ética militar, exercitar a proatividade no desempenho profissional, abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidade pessoal de qualquer natureza ou encaminhar negócios particulares ou de terceiros, abster-se, mesmo na reserva remunerada, do uso das designações hierárquicas em atividades liberais, comerciais ou industriais, para discutir ou provocar discussão pela imprensa a respeito de assuntos institucionais, no exercício de cargo de natureza civil na iniciativa privada, em atividades religiosas, em circunstâncias prejudiciais à imagem das instituições militares estaduais. Bem, esse foi mais um vídeo aí que compõe o nosso quadro Maratona de Questões, preparação para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Até o nosso próximo encontro. Não esqueça de inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e interagir comigo através do seu comentário. Até o nosso próximo vídeo.